Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século. Seguimos aqui diretamente do estúdio 42B, Centro de Vitória. E a entrevista de hoje, ou outras anteriores, você pode acompanhar no canal do Século Diário do YouTube. Também como podcast, né, no Spotify, no Google Podcast. Então, siga também a gente nas plataformas, aperta o sininho aí no YouTube para receber as notificações. O tema de hoje, né, a gente tem falado muito do período eleitoral, agora estamos iniciando aí um novo momento aqui das nossas entrevistas. E o tema de hoje é racismo, violências e saúde mental, tendo como convidada a Luizane Guedes, que é doutora em psicologia, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, que é a UFES, e militante do Movimento Negro Unificado, o MNU. Então, bom dia, professor. Bom dia, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo aí, né? Queria que você primeiramente se apresentasse, comentasse brevemente aí também da sua trajetória, né, até aqui. Então, me chamo Luizane, filha de Rosa, neta de Maria, sobrinha de Irene. Minha trajetória é toda pautada numa lógica de mulheres negras. Estou professora universitária há um ano, professora efetiva, mas tenho uma história muito maior, trabalhando enquanto psicóloga no campo das políticas públicas, principalmente voltadas para a questão da infância e da juventude, para as questões relacionadas à assistência social. Atualmente no Movimento Negro Unificado e trabalhando bastante com as questões étnico-raciais. Muito trabalho, né? A gente trouxe como tema racismo e violências, assim mesmo no plural, né? Foi até uma sugestão sua, né? Então, eu queria começar perguntando um pouco quais são os tipos de violências, né, na nossa contemporaneidade, que são relacionados com racismo, que é um elemento aí fundacional, né, da sociedade brasileira. Isso, a gente pode pensar que as violências elas vão ser sempre atravessadas por algumas questões, né? Então a questão étnico-racial ela vai estar sempre como base de algumas violências. Algumas pessoas podem falar bem assim, mas a violência física, a violência psicológica, elas não têm base com a questão do racismo. Mas se a gente for avaliar, por exemplo, as questões socioeconômicas, esse corpo preto, por exemplo, que está intimamente relacionado com a questão da violência física, a gente tem violência doméstica maior entre mulheres negras, a gente tem a violência policial maior entre homens jovens negros, a gente tem a violência, por exemplo, relacionada ao pouco acesso ou ao nenhum acesso a políticas públicas, também embasada na questão de pessoas negras como aquelas que têm menos acesso. Então, a gente está falando de um racismo que vai atravessar todas as formas de violência. Né, um racismo que vai ser a base, um racismo estrutural que a gente coloca, que vai ser a base para essas violações de direito. Então, desde o menino que morre no alto do morro, vítima de uma violência pautada, seja numa ação do tráfico ou numa ação policial, esse corpo é negro. Até a mulher que morre vítima de violência causada pela violência doméstica, esse corpo também é majoritariamente negro. Então, a gente está falando de uma lógica racial que interfere diretamente nas questões da violência. Porque também a morte, né, vista por meio do assassinato, por exemplo, ela é, digamos, a ponta do iceberg, né? Ela é a parte que aparece de uma série de violências, inclusive se fala, né, inclusive como às vezes como a culminação de uma série de processos de violência que vão escalando até chegar, mas né, nem sempre, né? Pode não é necessário seguir alguma escala, pode acontecer de uma forma muito até, né, surpreendente, sem esperar, enfim, por uma série de fatores. Então, como é que quais são essas outras violências que você acha que estão no cotidiano desse país racista, assim, que são mais invisíveis, digamos? Eu acho que a gente pode separar isso que você coloca, a questão da morte física da morte subjetiva. Então, por exemplo, quando a gente nega acesso à educação, à saúde, à moradia digna, quando a gente nega acesso, por exemplo, a espaços como a universidade, para majoritariamente alunos negros que não conseguem acessar, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado de trabalho, que é sempre nivelado por baixo, ou seja, empregos que têm menor valor salarial,
subempregos ou o mercado informal, né? E aí eu não estou desvalorizando esse trabalho, essa forma de trabalho, mas ela não pode ser a única via para o povo negro. Então a gente está falando de uma lógica de uma morte subjetiva, de uma morte que vai acontecendo aos poucos, do não acesso. Quando a gente começa, por exemplo, a pensar que grande parte das mulheres que não têm acesso ao pré-natal são mulheres negras, a gente está falando também de uma morte objetiva. A gente pode pensar na morte de gestantes, mas a gente também está falando numa morte que ela vai acontecendo aos poucos, de direitos de acesso à saúde, por exemplo. Então, eu acho que as violências elas vão se configurando por esses dois caminhos. A morte objetiva, a morte física, esse corpo que tomba nas periferias, que tomba, por exemplo, relacionada à violência mesmo, ao número de homicídios. Mas essa morte subjetiva que acontece de uma forma mais invisível, talvez ela seja mais incidente do que a morte objetiva. Dentro da morte objetiva, além da violência, tem os fatores, né, ou de outras mortes não causadas pela violência, mas pela ausência do Estado, da assistência, enfim, em vários setores. Mas aí, quando a gente fala de violência, a gente não pode deixar de falar, né, dos traumas, das consequências psicológicas, que muitas vezes elas são invisibilizadas ou são menosprezadas, são colocadas de lado, enfim, não são olhadas com a devida atenção. Você já esteve, né, trabalhando também, digamos, mais diretamente nessa ponta, né, ali onde as coisas acontecem. E é uma grande contradição, né, que quem mais precisa, na verdade, de um atendimento, de um acompanhamento psicológico, porque sofre o impacto dessas diversas questões, né, não só raciais, mas sociais, econômicas, quer dizer, tem condições muito difíceis para a sua sobrevivência, e isso é um fator determinante, né, ao contrário que se possa pensar de alguma construção dentro da psicologia como uma coisa muito individual, né, o problema psicológico precisa ser ampliado, né, para as questões estruturais. Então, assim, esses que mais precisam têm menos acesso a esse tipo de atendimento. Como é que você vê isso? Qual que é quais as implicações disso e quais os possíveis caminhos para transformar essa realidade? Acho que a gente precisa começar falando que a própria psicologia é um campo do saber que é extremamente voltado para a branquitude, né? Ela nasce, ela emerge pensando nas questões relacionadas à população branca. Então, o espaço do divã... Europeia. Exatamente. É uma construção europeia. Os autores hoje ainda são europeus brancos. Então, ela nasce muito amparada no cuidado com a população branca, mas também no rótulo com a população preta. Então, a psicologia nasce para rotular pretos e pardos enquanto inferiores, por exemplo, no período pós-abolição. Então, é uma ciência que ainda caminha muito pautada no racismo, nas questões relacionadas ao racismo. Então, hoje a gente consegue visualizar, por exemplo, para as populações pobres e negras, uma fala muito voltada para, não, problema psicológico para pobre. Pobre não tem problema psicológico. Pobre tem que trabalhar e correr atrás para não passar fome. Então, esse lugar da saúde mental ainda é negado para a população pobre e negra. Essa construção histórica de que a psicologia, de que o cuidado em saúde mental é algo para a classe média, branca, ainda é muito forte. Então, por exemplo, ainda é difícil você fazer o convencimento de uma população mais empobrecida que o acompanhamento psicológico é importante para a família, né? Dentro, por exemplo, dos programas e projetos que a gente tem na área de saúde, de assistência. Você ainda tem uma lógica onde saúde mental é mimimi, embora vivamos num país onde a maior parte dos números de suicídios são de jovens negros. Então, a gente está falando de uma contradição aí. Uma psicologia que nasce branca, que emerge-se branca, que cuida de um corpo branco, que inferioriza um corpo preto e que ainda caminha numa lógica de colocar num espaço menos qualificado para pensar o corpo negro. Então, a gente está muito remando contra essa maré, pensando numa psicologia preta, pensando num acompanhamento psicossocial para essas famílias, pensando numa psicologia que ela possa ter outras cores e outros caminhos que não esse caminho da branquitude. E você, como é que você enxerga que é a ampliação, na verdade, de um serviço, né? De acesso, de questão de acesso, pessoas que sequer têm acesso, sequer pensaram nisso que você falou, né? Em acessar, pensar na necessidade desse tipo de questão. Como é que você imagina que a política pública, você acha que já existem exemplos que precisam ser amplificados, precisa
de novas questões? Existem outras iniciativas também que servem de referência, por exemplo, na sociedade civil em relação a isso? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é perder o medo de pensar política pública para a população preta. A gente já tem programa de saúde para a população negra. A gente tem que pensar, por exemplo, espaços onde a questão racial seja trabalhada como foco. Vou dar um exemplo básico. Se hoje, na assistência social, 80%, 90% das chefes de família são mulheres negras, por que eu ainda penso a assistência sem esse recorte? Que, na verdade, não é um recorte. Eu estou falando de majoritariamente mulheres negras e eu ainda falo em não pensar a questão racial dentro desse espaço, né, dessa política pública voltada para assistência. Não é porque ela é universal que ela não possa ter esse olhar. Ter uma leitura racial. Se eu tenho 80% de mulheres negras, eu tenho que ter um olhar para gênero e para raça. E aí a gente está falando de interseccionar essas questões, gênero, raça, classe, né? Uma outra coisa importante, e aí você coloca essa questão das experiências. Hoje na UFES a gente tem um projeto chamado Ocupação Psicanalítica, que ele trabalha dentro de alguns territórios, principalmente o território do bem, pensando um atendimento psicológico para aquele território. Então, é um atendimento que está disponível para a população de uma forma mais organizada em termos de listagem. A gente tem uma listagem de pessoas para serem atendidas. E aí a gente pensa o atendimento psicológico no território. E não, por exemplo, dentro do NPA, que é o Núcleo de Psicologia Aplicada da UFES. Em alguns momentos a gente traz a população para ser atendido lá, mas a gente também oferta o atendimento dentro do território a partir dessa listagem. Né? Então, acho que é um exemplo de abertura de possibilidades para pensar uma psicologia antirracista. E aí, quando a gente pensa a psicologia dentro do território, a gente vai já com essa leitura de uma psicologia antirracista. Então, a base do projeto, por exemplo, é com autores e autoras negras, e não com essa lógica que eu trouxe anteriormente, europeia, pautada numa psicologia branca. É interessante também que a própria universidade pode abrir alguns caminhos também, né, e mostrar que funciona para que isso seja implementado em outros espaços, né? E aí quando a gente pensa também, fugindo um pouco, mas assim, como é que o Bolsonaro respondia às questões? Ele falava assim, tem auxílio, quem não quiser não passa fome, R$600, todo mundo que quiser pode ir lá pegar. O que nem é verdade, mas assim, ainda se for R$600 resolve o quê, né? Uma pessoa em situação de rua não consegue sair da rua sequer com R$600, não paga nem um aluguel, né? Então, assim, a importância dessas políticas públicas, né, que ao mesmo tempo em que ele dava um auxílio, ele desestruturava políticas que são fundamentais, né? Então, uma lógica bem liberal, né, de resumir a isso quando você precisa de ter uma coisa muito mais robusta, que você está falando. Né? Você acaba desmontando, por exemplo, projetos sociais que já estão organizados dentro do Sistema Único de Assistência Social, como o próprio Bolsa Família, criando uma utópica ideia de que os R$600, ou Auxílio Brasil, como ele chama, possa garantir cidadania. Todos os direitos. Exatamente. Então, assim, você retira uma lógica que é construída, né, que é o Sistema Único de Assistência, substitui ele por R$600. Então, eu garanto que você sobreviva com R$600. Toma seus 600 e se vira. Que é um resumo do governo, né? Cada Exato. Um por si e quem tem mais em vantagem. Então, vamos falar um pouco mais depois disso da conjuntura. Mas eu queria continuar aqui falando uma questão que foi até tema, né, da sua tese de doutorado, que é das famílias atingidas pela violência, né, de pessoas atingidas, que também tem um impacto profundo, mas é uma dor também socialmente invisibilizada. Então, como é que você observa isso? Como é que é a sua experiência de trabalhar com esse tema? Como é que se manifesta todas essas questões, né? Principalmente depois dessas perdas físicas, né, em que há um luto que muitas vezes, né, se prolonga, enfim, e várias questões, né, que afeta diretamente nesses núcleos familiares, especialmente as mães, né? Sim, sim. Especialmente as mulheres da família, né? Essa pesquisa, ela nasce muito lá atrás, assim. Eu sou de um bairro chamado Santo Antônio, então, de uma região onde houve um tempo em que a gente tinha uma violência institucionalizada muito intensa. Eu venho de um período onde, por exemplo, nós tínhamos grupos de extermínio. Eu era criança, mas eu já vivenciava essa história dos grupos de extermínio em Vitória.
E aí a gente vivenciava a história de meninos que morriam e que era dado como algo que não poderia ser solucionado. Então, isso durante muito tempo me incomodou. E eu ficava me perguntando como essas famílias continuavam vivendo após essas mortes, né, dentro do território. E aí vem a entrada na universidade, eu pesquiso um pouco as mortes de crianças e adolescentes em situação de rua no mestrado, mas essa interrogação em relação à família permanecia. E é quando eu começo a pensar essa questão das narrativas de mães e familiares de vítimas de violência, principalmente da violência causada por grupos de extermínio pela morte violenta, né? Então, é uma narrativa que ela não encontra espaço para ela ser reverberada. Então, são mulheres que ou a mídia produz como as mães dos vagabundos, né? É a lógica do mais um CPF cancelado, ou um bandido bom é bandido morto. Então, elas não têm o direito a vivenciar o luto. Você fala de um luto que é mais prolongado. O luto dessa mãe, ela não pode nem começar a vivê-lo, porque ela tem que ficar comprovando o tempo todo que esse menino não precisava ter sido morto, ou que ele não merecia ser morto. A lógica do bandido bom é bandido morto é colada no corpo dessa mulher também, dessa mãe, dessa irmã, dessa avó, porque são famílias, em sua maioria, chefiadas por mulheres. Então, a pesquisa ela mostra muito isso, como esse luto é invisibilizado, como essa mulher é vista como quem compactua com a criminalização, né? Então, nunca é... Como se ela tivesse criado um filho para o crime, né? Exatamente, é a lógica da... Quando, na verdade, foi justamente todo o contrário, né? Ela fez tudo o que foi possível. Exato. Normalmente são mulheres que estão envolvidas com trabalho em 2, 3 jornadas, né? São meninos que muitas vezes saem da escola porque não conseguem ler e escrever e aí chegam numa determinada faixa etária, acabam sendo expulsos da escola. Então a gente está falando de um processo de não só invisibilização, mas como ausência de direitos, né? E aí o luto também dessas famílias acaba sendo não permitido, porque, por exemplo, quando você fala da morte violenta, as primeiras notícias que saem são de supostos envolvimentos com o tráfico de drogas. Eu costumo usar muito como exemplo as mortes que aconteceram em Santo Antônio, próxima ali da Ilha da Pólvora, os 5 meninos que foram mortos ali. E aí a primeira notícia que sai, os meninos morrem 4h da tarde, a primeira notícia que sai eram envolvidos com guerras do tráfico. E aí depois sai uma sequência dizendo que eles já não eram envolvidos, tipo assim, no dia seguinte. Então, da tarde em que eles morrem até o dia seguinte, essas mães de 5 meninos tiveram que ficar o tempo todo repetindo para a mídia, repetindo para a comunidade, repetindo para si mesma que elas não erraram na criação dos seus filhos e, mais do que isso, que eles não eram envolvidos. E essa resposta, essa desmentir, ele tem um peso muito menor. Claro. Você não consegue provar para todo mundo, né? Às vezes a primeira informação que fica. Fora o fato de que muitas vezes, eu vejo, né, nas páginas policiais, sai lá, a polícia suspeita de envolvimento, né, algo assim, ou inclusive o jovem tinha passagem, digamos, né? Uhum. Ele tinha ficha policial, ele tinha passagem pela prisão, como se isso fosse dizer que ele está necessariamente, isso não prova que ele estava envolvido, né, nesse momento, e nem que ele mereça morrer porque não existe pena de morte. É né? nesse ponto que eu quero chegar. O envolvimento ou não envolvimento não podem ser os determinantes para a gente decidir quem vive e quem morre nessa lógica, né? Se a gente for pensar, por exemplo, numa vida que é uma vida de negação. São negados direitos básicos a vida toda para essas famílias. E aí, na hora de decidir quem morre e quem vive, a gente dá o direito de morte para eles. Não estava envolvido, tem que morrer. Né? Então, assim, existem também níveis de envolvimento. Se eu cometo crimes voltados para o colarinho branco, não é a morte que é destinada a mim. Mas se eu roubo o celular, se eu roubo a tua carteira, ou se eu estou envolvido com tráfico, a morte, certamente, ela está na trilha da minha vida como algo naturalizado. Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouco desse mito da lógica do bandido bom é bandido morto, que é construído também por um viés político, né? Essa lógica do CPF cancelado. Porque quando a gente baliza o direito de vida e de morte para alguns, a gente também baliza o direito de vida e de morte para todos. Mas é sempre o corpo negro que está morrendo, né? E o que você observou assim, dessa experiência também com as famílias? O que te marcou mais
dessas histórias de dor, de enfrentamentos, de superação também. Acho que tem duas coisas importantes aí. Uma que eu acho que é muito triste, que é a não solução desses casos, né? Grande parte dos casos das pessoas que eu entrevistei, os crimes nunca foram solucionados. Isso é um ponto muito importante para a gente pensar que a justiça também não é para todos, ela também tem uma certa seletividade. E uma outra coisa importante é que grande parte dessas famílias transformam esse luto que não pode ser vivenciado em luta. E aí eu acho que é o grande barato que faz a pesquisa continuar. E aí eu vou para o pós-doutorado pensando nessa pesquisa também, e aí vou pesquisar as mortes no período da greve da Polícia Militar. É que essas mães brigam, essas irmãs, essas avós brigam o tempo todo por justiça. E não é uma justiça que é ligada acho que a vingança. É uma justiça ligada à possibilidade de repensar a existência desses meninos. Então, por exemplo, nas entrevistas, elas falam muito da importância de contar a história desses meninos. Eles não se reduziam à morte propriamente dita e não se reduziam à criminalidade ou à criminalização que se coloca na história desses meninos, porque muitos não eram envolvidos com nenhum tipo de ato infracional ou nenhum tipo de crime. E ainda que fosse, não eram só isso. Né? Não eram só isso, exatamente. Então, nas entrevistas, elas vão contando um pouco da história desses meninos, do que eles gostavam de comer, da onde eles gostavam de ir, da história de vida, de relações que eles construíram com o mundo. Acho que o grande barato da pesquisa é esse, é conhecer para além daquilo que se vende enquanto criminalização desses corpos. E como é que você observa essas redes de solidariedade entre vítimas? Você observou que a gente tem alguns movimentos, né, como as Mães de Maio, né, de projeção nacional, digamos assim. Mas como é que se dão essas relações, seja, né, tô falando aí de um movimento organizado, mas talvez seja também outras formas, né, de relação entre famílias. Então, as famílias acabam ficando muito solitárias nesse momento da morte, né, do óbito propriamente dito. E só depois esse luto ele vai se transformando. Primeiro, não é permitido viver esse luto. Quando você consegue viver, ele é muito solitário. Então, para elas criarem essa rede, demora um certo tempo. Um tempo talvez maior do que um grupo de mães que lutem, por exemplo, por escolas de qualidade. Vamos dar um exemplo básico assim. Ou que lutem pela inserção de alunos especiais no ambiente escolar. Quando envolve a questão da morte, primeiro elas precisam conseguir viver esse luto. E às vezes demora. As mães dos meninos que morreram em Santo Antônio, no dia seguinte, eles ainda eram vendidos como meninos envolvidos com tráfico. Né? E só depois de muito tempo chegou-se à conclusão de que eles foram confundidos, enfim. Então, esse luto ele demora a começar a ser vivido. Mais do que isso, para coletivizar esse luto é muito difícil, porque se você parte do pressuposto que essas mulheres estão em espaços periféricos e são taxadas como mulheres que também são envolvidas, elas têm mais dificuldade em se agrupar. Elas estão em momentos, por exemplo, de fragilidade econômica. Então, ela tem que trabalhar. Muitas vezes, ela não consegue ir para um grupo. Então, a gente, por exemplo, tem as Mães de Maio, as Mães da Praça de Maio, que são do período da ditadura. Né? A gente pode pegar como a base dessa formação de mães que perderam filhos. Elas tiveram dificuldades para pensar essa luta coletiva. Se a gente transportar isso para o Brasil, a gente tem mais dificuldade ainda. Porque a gente tem a criminalização desses movimentos. A gente tem a dificuldade de reunir essas famílias, porque são majoritariamente pobres e negras. A gente tem a criminalização dessas mães, porque se estão reunidas por quê? Estão brigando pelo quê? Então, se está brigando por bandido, então, assim, vira aquela lógica muito pautada no julgamento. E acho que uma questão também muito importante de se colocar é que é difícil pensar o coletivo, né? A dor, ela não te permite pensar o coletivo. Ela te leva para um individualismo muito grande. É como se a sua dor fosse a única dor sentida. E aí você tem mais dificuldade em coletivizar isso. Mas a gente tem, por exemplo, aqui no estado, as Mães Familiares de Vítimas de Violência, que se chama Mafave, se não me engano, que é um grupo que eu não sei se ainda é forte, mas que em dado momento conseguiu acessar, inclusive, a ONU para pensar a questão das mortes no Espírito Santo relacionadas à Polícia Militar. É verdade. E falando assim, mudando um pouco, né? Saindo, digamos, da problemática para solucionática, como diria
acho que o da Maravilha, a gente tem um consenso praticamente no Brasil, né? Um senso comum, quer dizer, desde o senso comum até grandes especialistas de falar que a educação é a base da transformação, etc. e tal, né? Todo mundo aceita isso, mas eu acho muito curioso que agora, no período eleitoral, por exemplo, você tinha um projeto de um lado, né, que já mostrou um compromisso com a educação pública de qualidade, que é representado pelo Lula, né, pelas trajetórias do PT, que ampliou o acesso, a qualidade, expansão, algumas questões, ainda que, né, a gente sabe que não resolveu todos os problemas, muito longe disso. Mas, do outro lado, você tinha um projeto do Bolsonaro que representava basicamente, né, um desmonte, um descaso, né, desde a merenda até a não expansão do ensino superior, os descasos com o ensino básico, enfim. Mesmo assim, foi super apertado, né? Então, assim, mostra que talvez a educação não esteja hoje no centro do debate, porque se fosse, né, um centro da preocupação das pessoas, hoje talvez essa escolha não teria sido tão, né? Se a gente falasse, realmente, é esse o compromisso, é aí que vai se transformar, né? Mas, assim, falando da educação, a gente tem algumas políticas instituídas, né, nos governos petistas que representaram um avanço muito importante, especialmente nessas discussões, né, de inclusão, de acesso e das questões étnico-raciais, tendo em conta que uma educação antirracista talvez seja a base, né, da transformação que a gente está falando para a sociedade. E aí a gente tem políticas como a Lei 10.639, de ensino de história e cultura afro-brasileira nos currículos de ensino básico, né, que é uma crítica constante que a gente vem acompanhando, né, sobre a não aplicação ou sobre os desafios de aplicação. Eu vejo que vem acontecendo, né, muitas coisas também, né, não é que não está acontecendo nada, mas ainda não tem a escala que se deseja talvez. A lei de cotas, ela permanece, aí teve agora algumas ameaças de uma revisão que, num contexto de extrema-direita, teme-se que possa, né, ser um retrocesso. Então, assim, são grandes desafios, tanto de implantação como de manutenção dessa política. Então, como é que você falasse um pouco desse potencial de transformação a partir de uma educação de qualidade, pública, acessível e antirracista, né? Como é que ela pode influir nesse debate e quais são os principais desafios colocados nesse sentido? Perguntona, hein? Né? Acho que tem duas coisas importantes aí que você coloca. A primeira delas é sobre formação política e também fala de educação. Eu entendo que o movimento negro faz isso muito bem, uma formação política. Tá? E aí eu falo em formação política para a gente pensar nesse grupo que vota em alguém que não pensa em educação. Né? Eu acho que a gente precisa martelar mais essa lógica da formação política. E a formação política pautada na educação como algo que vai emancipar grupos que hoje são marginalizados. Um outro ponto, quando você coloca a educação enquanto possibilidade de pensar caminhos para a igualdade racial, embora eu não acredite em igualdade, muito mais em equidade, para pensar em possibilidade de direitos. Acho que a gente vive um momento no país, e eu vou falar desse momento justamente para chegar na sua pergunta, em que o modelo de existência, esse modelo que é pautado na extrema-direita, ele se coloca com muita intensidade, ele se coloca com muita força. Ele está colocado. Ele não se extingue quando a gente tira o Bolsonaro do poder. Né? Então, assim, seria ingênuo a gente pensar que eleger Lula vai fazer uma grande mudança nessa lógica quando a gente pensa que metade da população votou no outro. Então, a gente está falando de um movimento muito maior. E é um movimento que vê a educação como uma arma de guerra. Não é um movimento que deixa a educação de lado, muito pelo contrário. É um movimento que pensa na destruição dessa base, que é uma base que vai ser voltada para a formação política. Porque se a gente pensar, por exemplo, em políticas afirmativas, nada mais é do que a formação política também inserir negros e negras na universidade. Pensar em cotas e brigar por cotas é ter uma formação política de base em que você entende que é necessário uma reparação histórica para esse povo. É necessário mais do que falar só em educação básica e não falar em educação básica que, de alguma forma, vá reinserindo essas comunidades. Só que ela sozinha não vai surtir efeito. A gente precisa minimamente pensar em equidade para quem está entrando na universidade, senão a gente vai continuar enfiando menino branco lá.
Então, quando eu falo em formação política, eu falo na base para tudo isso que você coloca. Porque se eu não tiver formação política, eu não consigo pensar em cotas raciais. Eu começo a disseminar a ideia de que o problema é só a pobreza, de que a gente precisa só de cota social, por exemplo. Né? Resolvendo a questão das cotas sociais, a gente resolve a questão da desigualdade no país. Quando, na verdade, quem não entra na universidade é o povo preto. Quem passa fome, majoritariamente, é o povo preto. Ah, mas tem um menino branquinho que mora lá no alto do morro. Não, é um menino branquinho, que ainda assim ele consegue, quando a gente vai pensar, por exemplo, no mercado de trabalho, ele consegue se destacar perto do menino negro. Quando eu falo em formação política, eu tento abarcar todas as possibilidades relacionadas à educação. Tento abarcar no sentido que se a gente não tiver formação política, nada disso vai caminhar. A gente vai continuar batendo em teclas, eu queria dizer burras, mas eu acho que essa palavra é muito forte, que acabam fomentando a ignorância da população. A ignorância no sentido não de burrice, mas eu fomento a ideia de que pequenas soluções vão dar caminhos grandiosos, como a cota social. Só resolver a questão da pobreza, a gente resolve a questão do racismo no país. Ou então não existe racismo no Brasil. Vivemos uma harmonia social e racial. A cota social, inclusive, ela é praticamente uma concessão do movimento negro, né? Porque quem lutou por cotas sempre foi o movimento negro, pelas cotas raciais, e aceitou esse entendimento também, né? De uma ampliação desse olhar para além da questão racial também, mas assim, elas juntas podem ter até um fator complementar, né? Mas enfim. Infelizmente. É um momento, inclusive, de rediscutir, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente está aí completando um período, né? 10 anos. 10 anos que prevê a revisão disso, e essa discussão ainda não está muito ampliada para fora, talvez, de alguns ambientes mais institucionais, seja governamentais ou das universidades, de pensar a fundo essa política, porque é fato, parece o entendimento é que ela foi efetiva, né? E os mitos montados para combatê-la no momento de implementação, eles caíram praticamente todos, né? Embora um dos mitos não tenha caído. Por exemplo, nós temos hoje, dentro da política de cotas sociais, uma pequena parcela que é destinada às cotas raciais. Então, nós não temos cotas raciais de fato. Nós temos dentro de 100% de cotas sociais, vamos colocar aí 25% de cotas raciais. E a gente ainda tem o cara branco que tenta fraudar. Então, assim, a gente está falando de uma lógica colocada, quando eu falo dessa lógica que está posta, de que, de alguma forma, não pode haver direitos iguais, não pode haver possibilidade de equidade para a população negra, não pode haver possibilidade de equidade para a população pobre. A gente está falando de uma lógica de luta de classes também. Não só de uma questão racial, mas de uma questão de classe. Eu não posso permitir que quem está por baixo possa ameaçar uma lógica para quem está um pouquinho melhor nessa questão socioeconômica. E aí a gente está falando de novo de um problema que é de um país, né? Porque também, assim, se a gente for pegar, por exemplo, né, como você falou, a política da extrema-direita, ela não é neutra de forma alguma, né? Ela tem uma carga ideológica fortíssima, né? Escola sem partido, a gente sabe que não é sem partido, é sem alguns partidos, né? A ideologia de gênero, entre aspas, né? Porque ela não existe, é o enfrentamento também que defende uma só visão, né? De mundo, de família, enfim, de sexualidade. Então, assim, tem essa carga ideológica e tem o desafio também, né? Por exemplo, na implementação de algumas leis, da formação dos próprios professores, né? Então, se você não tem um professor capacitado para isso, ou inclusive que tenha uma rejeição ideológica forte a isso, quer dizer, é um empecilho para que isso chegue aos educandos, né, aos alunos. Então, também são questões muito complexas de se resolver, então aí entra nessa, que você tem que resolver isso lá na formação do professor, mas você ainda tem professores que já foram formados, que talvez muitos se interessam, acho que eu tenho visto às vezes algumas formações com professores sobre essas questões, né, e aí não só os professores negros, também os professores brancos, né, tipo, se preocupando, se interessando e participando de cursos e se atualizando. Por outro lado,
quer dizer, uma boa parte também talvez sequer se interesse, né? Então, ele tem Eu ia colocar isso, desafios. a formação é importante, ela tem um lugar de extrema importância. Mas, como eu te falei, não adianta eu dar uma formação sobre relações étnico-raciais se eu não consigo dar uma base de formação política para essas pessoas, porque elas vão olhar para a formação étnico-racial e vão falar bem assim, não, eu não preciso disso porque a gente vive num país que existe uma democracia racial. Para que eu tenho que entender que negros hoje são majoritariamente os que mais morrem, os que mais sofrem violência, se eu acredito que somos todos humanos, na lógica do somos todos humanos? Entende? Então, assim, fala de formação política e não só dessa educação que a gente tem, que a gente acaba pontuando mais, voltada para a universidade, para o ensino básico, enfim. Fala de uma formação política que a gente perdeu. Perdeu quando a gente deixou de pensar, por exemplo, caminhos políticos dentro de espaços que hoje já estão colocados, como a igreja, por exemplo. As comunidades eclesiais de base davam formação política para quem estava dentro da igreja. Né? Então, assim, eu não sou religiosa, mas eu acho que não dá para a gente descartar esses caminhos. Se a gente tem hoje um país majoritariamente ocupado por religiões que estão ao lado dessa extrema-direita, a gente também tem que olhar para isso. Verdade. E assim, a gente falou nisso que você participa também, né, do Movimento Negro Unificado, o MNU, que é um movimento, né, histórico, né, com uma importância muito grande nas últimas décadas, tem atuação no Espírito Santo também a nível nacional. Então, eu gostaria de saber um pouco como é que estão esses debates aí, né, da conjuntura política do Estado, do Espírito Santo, também do país, a partir do movimento negro, né, nesse olhar, tanto dessas questões étnico-raciais como das outras questões envolvidas. Como é que está essa análise, né, depois desse processo decisivo que foi as eleições? Acho que o movimento negro ele vem participando efetivamente dessas pequenas mudanças que a gente tem conseguido, pequenas e grandes, né? Porque a gente conseguiu, de fato, mudar a presidência. Mas eu acho que a gente vem construindo um caminho muito político pautado nas questões étnico-raciais. Por que eu falo isso? Porque a gente vem construindo caminhos para pensar eleições de vereadores, para pensar eleições de deputados estaduais, deputados federais. A gente consegue agora eleger a Jaque, não só com o movimento negro, mas também com o movimento negro, né? A Jaque faz parte do MNU. Então, a gente vem com uma base de luta que, por exemplo, nossas reuniões têm sido dentro das comunidades, a gente já não está mais se reunindo numa salinha que é específica do movimento negro, mas a gente faz reuniões na Serra, em Cariacica, a gente foi para São Mateus, a gente foi para Guarapari fazer reunião do MNU, para pensar essa expansão da discussão étnico-racial, como eu coloquei, da formação política também, que perpassa a questão étnico-racial. Né? Então, o movimento negro ele precisa mudar, e é o que a gente tem feito. Tem ocupado mais as redes sociais, que eu acho que é importante também essa disputa de narrativas nas redes sociais. Então, o movimento negro está avançando junto com as pautas do país, eu acredito. Nós não estamos repetindo alguns erros que nós cometemos anteriormente, que era ficar fechados em nós mesmos, né? Mas dialogando mais, porque a gente também precisa que pessoas brancas que pensam antirracismo estejam do nosso lado. Acho que a gente cresceu. Recentemente trouxemos Sueli Carneiro em Vitória e foi a coisa mais linda do mundo, assim, para pensar a questão racial com uma referência do movimento negro, que é a Sueli. Então, acho que a gente está caminhando por um caminho bem, bem frutífero, né? A gente vai ter agora também uma série de mobilizações, né, em torno do 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra. Inclusive, a marcha contra o extermínio da juventude negra, organizada pelo Fejunes, né, Fórum Estadual da Juventude Negra, vai ser dia 19 de novembro, às 14 horas, saindo da Praça Costa Pereira, né? E outras atividades diversas, estou vendo atividades nas escolas acontecendo também, né? Enfim, uma série de questões. Aí a gente teve, nesse caso, assim, uma continuidade, né, do governo Casagrande, né, reeleito para mais um mandato. E nacionalmente essa mudança, né, uma mudança brusca, já está acontecendo a transição, né, em que o Bolsonaro é derrotado e entra o Lula com essa frente ampla, né? Você acha que muda alguma coisa esse resultado? O que muda? Boa pergunta.
Tanto aqui como Aham. ampliando, né? Eu acho que com Casagrande a gente precisa. Acho que ele precisa pensar um canal de diálogo com o movimento negro. E ele se propõe a isso antes de se reeleger, né? Então agora a gente vai cobrar isso. Se você dá continuidade a esse mandato, como você dá continuidade a ele? Né? Como pensar, por exemplo, as políticas de segurança pública no Espírito Santo ainda pautadas na morte de jovens negros, e a marcha vem denunciando isso. Né? Então, acho que agora é a hora da gente cobrar o que ele se propôs durante a campanha, que é sentar com o movimento negro e pensar a questão da negritude, porque a gente só está sendo pensado enquanto política pública pelo viés da criminalização e da segurança pública. Segurança pública bem entre aspas, né? Porque a segurança pública está pautada em operações policiais. Então, eu acho que a nível estadual a gente precisa ampliar esse canal de diálogo. Devia até abrir, né? Porque ele se propõe agora a sentar conosco. Agora, nível nacional, eu acho que a gente tem muito a caminhar. Eu acho que, por exemplo, só foram anunciados ontem presenças negras no grupo que vai pensar a transição. Não tem nenhum representante do Nordeste dentre essas pessoas negras para pensar a transição. Então, eu acho que a gente precisa caminhar um pouco mais para pensar a questão da étnico-racial junto ao governo Lula. Não dá para a gente pautar um governo de esquerda sem pautar essas questões que a gente colocou o tempo todo na nossa conversa, né? As questões relacionadas ao racismo estrutural, as questões relacionadas ao não acesso a políticas públicas básicas da população negra. E eu acho que o governo ele precisa se debruçar sobre isso. Não dá para criar projetos sem se debruçar de fato sobre essas questões. Acho que foi isso. As equipes de transição, as primeiras anunciadas, inclusive, né, da economia, da educação, são muito, muito brancas. Né? Só brancas. Só, né? Ontem foram anunciados os primeiros negros. Então, Aniele Franco, Douglas Belchior. exatamente, Douglas, Nilma Lino no campo da igualdade racial. Então, assim, até nisso se demora, entende? Ah, não, só temos brancos, vamos pensar nos os negros. negros só discutindo igualdade racial. Exatamente. Né? Onde está a pessoa negra discutindo educação, discutindo assistência, né? A Aniele vai para o campo das mulheres, ok, mas e os outros? A parte da habitação, enfim. Não dá para a gente pensar a negritude só pelo viés das relações étnico-raciais ali, fechadinho por exemplo, numa secretaria, ou vamos pensar no ministério. Não dá. Isso tem que ser interseccional, porque as opressões são interseccionais. Então, a gente tem que pensar a mulher, a gente tem que pensar a questão da educação e a questão do analfabetismo, a gente tem que pensar a questão da assistência social pelo viés de que são mulheres, que são chefes de família e mulheres negras. Então, não dá para a gente fechar um guetozinho. A galera preta agora vem aqui pensar a negritude nesse cantinho aqui. Não dá. A segurança pública mesmo, né? Quer dizer, quem pensa. Não funciona, não funciona. E aí funciona com operações policiais nas favelas do Rio, nas favelas de Vitória, nas favelas de São Paulo. E aí, eu ia te perguntar, porque assim, o governo do PT em 2003, por exemplo, a Lei 10.639, assim como a lei de demarcação dos territórios quilombolas, que tem suas limitações, quer dizer, representaram um avanço importante, fundamental, eu diria, né? Que surge já em janeiro, fevereiro de 2003. Assim, o Lula assume, quer dizer, esse acúmulo vindo dos movimentos que também construíram essa trajetória do PT, né? Não é, embora o Lula se coloque às vezes de uma forma um pouco personalista, mas assim, centenas, milhares, né? De pessoas que participam desse processo, e isso acaba se refletindo na política pública. Agora, a gente tem essa construção, talvez, de um governo, né, de reconstrução nacional, para falar, uma frente ampla. Né? Então, enfim, ainda não sabemos bem como vai se configurar também, enfim, se a gente vai ter outros avanços, né, que a gente tem esse avanço legal, marco, né, jurídico, e tem a implementação das políticas, né? São dois desafios. Mas o que você enxerga aí de desafios principais aí nos nossos âmbitos? Eu acho que no campo da educação, principalmente a implementação da lei. Porque
ela é colocada ainda de uma forma onde a gente olha a questão da história, por exemplo, contada, muito diferente da história palpável e real, por exemplo, do povo preto. Então, não adianta eu pensar numa lei que obriga o ensino da história negra, da história de África, se eu continuo colocando negros somente como escravizados, corpos que foram talvez colocados como passivos numa lógica de escravização. Então, eu acho que as leis são importantes, são extremamente importantes e são marcos. Mas enquanto eu não trabalhar, e aí no campo da educação, no campo da saúde, não adianta eu implementar, por exemplo, um programa de saúde da população negra se a população negra não tem acesso mínimo às unidades básicas de saúde. Eu coloco em todos os âmbitos, na saúde, na educação, na assistência, na habitação. Não dá para eu pensar programas de habitação de forma grandiosa se eu não possibilito minimamente tratamento de água e esgoto em territórios mais altos da cidade, né? Então, eu acho que não só o governo Lula, mas a esquerda como um todo, ela precisa olhar para os espaços, para os territórios e para quem ocupa esses territórios de uma forma mais ampla. As leis são importantes, os marcos são importantes, mas a aplicabilidade disso nos territórios ainda é ínfima. Seja na escola, com a questão da história do povo preto, seja no campo da saúde, por exemplo, com o acesso de jovens e adolescentes às unidades básicas minimamente, ou às especialidades para a população preta, por exemplo, como tratamento de doenças que são basicamente de pessoas negras, como anemia falciforme, como a própria questão das questões relacionadas à questão da saúde negra. É importante a gente colocar que a gente avança no campo das leis, mas a gente não implementa essas leis de fato. É como se elas ficassem sempre a um passo de serem implementadas, entende? A Sueli fala uma coisa muito importante, que é como se o tempo todo a gente chegasse atrasado em todas as possibilidades. É como se o povo preto sempre tivesse a um passo de conseguir acesso a tudo. E aí ele sempre tem que estar brigando o tempo todo por essas possibilidades. Não são garantidas. A lei não garante que a história seja contada, de fato, do povo preto. O programa de saúde da população negra não garante que eu tenha acesso ao tratamento. Então, a gente está sempre um passo atrás quando a gente fala de garantia de direitos. E eu acho que o governo do PT precisa repensar essa lógica nesse novo governo. Bom, a gente começou falando, né, de temas assim, muito duros, né? E eu queria terminar falando um pouco de esperança também. O que te faz esperançar hoje, né? Olhando o que tem acontecido nos últimos anos, né? Apesar da dureza, talvez tenha elementos que façam a gente possa acreditar, né, em transformações. O que me faz esperançar? Eu olho para a universidade e eu vejo ela de outra cor hoje. Isso faz meus olhos brilharem, assim. Eu vejo alunos negros ocupando esses espaços. Ainda não são maioria, mas a gente precisa continuar caminhando com as políticas afirmativas e elas me fazem esperançar. Isso tem influído no debate, inclusive, interno, né? Exatamente. Das aulas, né? Isso influencia diretamente. Eles exigem, e eu entro, por exemplo, na universidade enquanto uma exigência de um grupo de alunos majoritariamente negros e alguns brancos que ocupam esse lugar também do antirracismo. O que mais me traz esperança? Eu acho que eu vejo esse novo governo com esperança. Assim. Eu vejo que a gente pode pensar vários retrocessos, pode voltar a caminhar. Não sei se a gente vai caminhar muito além do que a gente já caminhou em momentos anteriores, mas a gente consegue parar de retroceder, como a gente estava sistematicamente retrocedendo em termos de direitos da população negra e da população como um todo. Né? Mas isso me traz um pouco de esperança. Acho que uma outra esperança é olhar para as comunidades e ver que elas estão se organizando, de fato. Né? Embora a criminalização da pobreza, da negritude ainda sejam intensas, eu acho que essas comunidades estão se organizando e, por exemplo, a Marcha contra o Extermínio da Juventude Negra fala de uma organização, de grupos e de coletivos que estão dentro dos territórios. Então, os territórios têm vida, vida pulsa nos territórios. Não é só a criminalidade que cresce aos olhos de quem está fora do território, mas a resistência também cresce. Né? E aí eu acho que a resistência cresce muito mais do que a criminalidade. Isso faz meus olhos brilharem, a juventude negra do Espírito Santo.
faz meus olhos brilharem. Enfim, os amigos brancos que compram a nossa briga. Acho que é isso, assim, as possibilidades de resistência fazem meu olho brilhar. É isso. Tomara que brilhe muito mais, né? A gente tem muitas conquistas num novo momento, né? No país, no estado, realmente a gente pôde ver um pouco de aonde se pode chegar, né? Muitos como eu cresceram praticamente na sua adolescência, vivenciando ali né, um momento de muita esperança realmente do Brasil sendo exemplo até lá fora, e a gente viu que de repente como é que tudo pode, né? De repente, mas não por acaso, né? De repente, mas tudo foi acontecendo aos nossos olhos, né? A gente tem que aprender que os nossos direitos não são garantidos, né? Não só para a negritude, mas para a pobreza, para as mulheres. A qualquer mudança mínima nesses lugares de poder, a gente perde direitos. Então, a gente tem que estar numa luta constante, como a própria Angela Davis coloca, né? A liberdade é uma luta constante, então não dá para dormir no ponto. Não só numa troca de governo, né? De um buruê para outro, mas dentro de um próprio contexto, tudo, né? Algumas mudanças podem acontecer. Mas então é isso. Muito obrigado, professora Luiziane Guedes. Esse foi a entrevista do século, produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui no estúdio 42B. A gente volta na próxima semana com mais temas, debates, convidados aí para a gente pensar um pouco o Espírito Santo, o Brasil, as questões importantes. Então, para saber mais das notícias diárias, análises, outras informações do Espírito Santo, diariamente, entre em www.secodiario.com.br. É isso, até logo. Obrigada.